Se eu quisesse me proteger de um câncer, eu faria acupuntura. E se estivesse em tratamento e quisesse reduzir sintomas, eu também faria acupuntura. Assim como no caso de eu ter passado já por um tratamento e querer reduzir também o risco de recidivas, de retorno do mesmo. Eu me chamo Ana, sou médica especialista em acupuntura e vou explicar tudo aqui neste vídeo. A acupuntura age de 3 maneiras no câncer. A primeira delas é essa desse artigo publicado no JAMA Oncology, das principais revistas de oncologia do mundo, mostrando que a acupuntura age na dor do câncer. Então a acupuntura como tratamento de dor foi o primeiro sinal ao qual a acupuntura foi trazida para o Ocidente, que até então nem era conhecida aqui há muitos anos atrás. Então a gente sabe que para dor de maneira geral, a acupuntura já tem muito embasamento teórico e prático já conhecido através de 3 modos de ação. Primeiro, localmente, então a acupuntura diminui a inflamação e a dor local. Segundo, a nível da medula espinhal, liberando um neurotransmissor chamado encefalina, que vai inibir a condução da dor crônica no corno posterior da medula. E o terceiro mecanismo é o chamado supratentorial, que é o cerebral. Então, através de 2 vias muito conhecidas, a serotoninérgica e a noradrenérgica, vai subir esse estímulo da medula até o cérebro e, centralmente, a nível do cérebro, reduzir também todos os estímulos de dor. Então, isso a gente já sabe, muito bem documentado, e especificamente no câncer, esse artigo, que foi nada menos do que uma meta-análise, que é o que a gente tem de maior impacto na literatura médica, mostrou o grande benefício da acupuntura para diversas dores de vários tipos de câncer. A segunda utilização da acupuntura é para outros sintomas, como náusea, fadiga e indisposição. Também a gente tem na literatura muito essa utilização. E a terceira que eu quero falar mais hoje aqui é a questão do sistema imunológico. Vocês sabem como o câncer é formado no corpo? Então, nesse momento, cada um de nós está produzindo células cancerosas. Cada um de nós está produzindo nesse instante alguma, pelo menos, ou múltiplas células cancerosas. O que faz que nesse momento a gente não desenvolva um câncer? O nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é uma barreira e que ele deve ser permissivo para algumas coisas, porque também o corpo entra em colapso se não for permissivo, até para materiais exógenos, inclusive hoje a gente usa materiais que não são biológicos, como próteses, dentro do corpo, e o corpo, se não tivesse essa permissibilidade, a gente não conseguiria colocar isso dentro do nosso corpo. Mas, se ele também é permissível demais, essas células cancerosas, por exemplo, podem desenvolver. Então a gente tem esse sistema de combate a qualquer célula que o material genético, a replicação dela não está adequada. Então, se essa célula não passa pelo crivo ali da barreira de qualidade, ela é fagocitada. Então tem uma célula específica chamada macrófago que vai lá e engloba essa célula normal e destrói ela, por assim dizer. E quando o nosso sistema imune, então, não está fazendo o papel dele para um lado ou para outro, ocorrem doenças. Quando o sistema imune, por exemplo, ele está muito ativo e começa a degradar mais célula do que devia, ocorrem umas doenças que hoje são muito comuns também na população, que são as doenças autoimunes, com problemas de tireoide, com a própria diabetes, são doenças autoimunes, por exemplo. E quando essas células elas estão, vamos dizer, muito enfraquecidas, não estão atuando direito, começa a dar o câncer, porque elas deviam, por exemplo, englobar essas células anômalas e destruir e não fazem. E aí gera o câncer. Então, o que a gente tem na literatura médica hoje é que a acupuntura tem um impacto gigantesco sobre a modulação desse eixo imunológico do corpo. E o interessante é que vai justamente atuar nos 2 tipos de doença, tanto as autoimunes como o câncer. E por isso que eu falo muito da prevenção, tanto primária, sem ter tido câncer, como secundária. Eu já tive um câncer e quero controlar, ajudar, ter mais uma ferramenta no controle de recidivas, de retorno de um eventual câncer, do mesmo câncer ou de outros. Então a acupuntura nesse caso é melhor indicada ainda, a meu ver. É claro que durante o processo todo de dor, de sintomas, vai ser muito bem utilizada. Mas para essa prevenção seria ainda mais bem-vindo. Então, como mostram esses esquemas, esses artigos que eu estou trazendo aqui, mostram todas as mediações imunológicas de interleucinas, de mediadores inflamatórios, e que a acupuntura vai ou reduzir ou aumentar nesse combate aí, nessa modulação do sistema imunológico do corpo.
Vamos entender agora qual que é o passo a passo do tratamento de acupuntura. Primeiro de tudo, começa pelo diagnóstico. E quando a gente fala de câncer, envolve, é claro, uma série de sistemas. Mas, segundo a visão da medicina chinesa, é diferente o diagnóstico em si da medicina convencional. Não gosto muito desse termo, mas é para vocês entenderem essa diferenciação. Então, segundo a medicina chinesa, não importa tanto se esse tumor foi no esôfago, ou foi no pâncreas, ou foi na pele, pois a formação dele é muito parecida, segundo a visão da acupuntura. E envolve, então, os chamados 5 sistemas de órgãos. De certa maneira, a maioria deles está envolvido na imunidade, mas os 3 principais envolvidos é o sistema de rim-bexiga, o primeiro deles. O segundo é o sistema de meridiano de Gan, que é chamado vesícula biliar e fígado. E o outro sistema é o de baço, pâncreas e estômago, responsável pelo metabolismo. Então, esses 3 sistemas vão gerar imunidade celular e humoral do corpo. Então, o sistema de rim, que foi o primeiro que eu falei, é responsável pelo DNA. Então, como o câncer é uma célula anômala, geneticamente anômala, tem relação com esse sistema. O segundo sistema é o sistema de fígado, que tem relação com toda a hiperatividade e inflamação do corpo. E a gente sabe que o câncer gera uma inflamação e uma hiperatividade de produção celular. Então, sempre na medicina chinesa, a gente entende que esses 2 sistemas estão instabilizados. Primeiro, com uma deficiência dessa origem ali celular do DNA, e segundo, com uma hiperatividade desse meridiano de fígado, que a gente fala que é uma ascensão do yang do fígado e pode ser um calor. Quando gera câncer, já tem calor, que é o segundo estágio de hiperatividade. Esse primeiro estágio, então, menor, seria a ascensão, o aumento do yang, de meridiano de fígado, e o segundo seria esse fogo. E por que, então, o terceiro meridiano? O terceiro meridiano, ele é responsável pelo metabolismo e pela digestão. E toda a energia que a gente extrai para o ciclo celular, a boa parte dela vem da onde? Dos alimentos. Então, o que a gente ingere, o nosso metabolismo está adequado, é fundamental para a formação ou para o controle do câncer. E entre as estratégias que eu vou citar aqui, eu vou citar também a estratégia alimentar. Então, a gente vai ter uma quebra, digamos, do material genético. Depois, a gente vai ter um hipercrescimento, né, a hiperatividade celular. E depois a gente tem o terceiro elemento, que é o chamado umidade na medicina chinesa, que é dado pelo baço pâncreas, pelo metabolismo. Então, quando a gente junta um monte de células, o que faz elas ficarem aglutinadas? Segundo a medicina chinesa, é justamente a desregulação desse terceiro sistema, que é o meridiano de baço pâncreas. Porque senão elas poderiam se proliferar e ficar soltas no corpo. Então, o que faz elas aglutinarem e formarem tanto massas benignas quanto malignas é responsável, então, essas formações, esses aglutinamentos, o meridiano de baço pâncreas. E como que a gente vai atuar então, pessoal? Então, em cada uma das fases, primeiro, a gente vai precisar nutrir a fração, especialmente a fração yin do meridiano de rim, por exemplo, com a acupuntura com ponto R3, que é muito utilizado. No meridiano de fígado, a gente precisa harmonizar ele e tirar o excesso. Ele está com excesso, né, com a hiperatividade. Então, a gente tem que acalmar ele, a gente chama sedar, o termo que nós usamos em acupuntura. Então, eu vou harmonizar esse meridiano fazendo uma técnica muito conhecida que chama Shumo Yuan, que a gente usa o ponto F4, o ponto F3, Yuan, e o Shu dorsal, aqui na parte posterior, com aquecimento com moxa. O ponto F2, muito utilizado para sedação desse meridiano, e o VB34, por exemplo, também. E depois no meridiano de baço pâncreas, eu posso usar também essa mesma técnica Shumo Yuan, que é utilizada para harmonizar qualquer um dos órgãos. O BP6 também seria um ótimo ponto para utilizar. E o BP8, que destrói formas. Além disso, é claro que independente para cada paciente, eu vou utilizar técnicas diferentes. Se eu tiver com náuseas, se eu tiver com dor de cabeça, com uma dor no local, eu vou acrescentar pontos e técnicas de acordo com cada caso. Além disso, vamos lembrar de medidas preventivas de cada um dos meridianos. No caso do rim, eu tenho que cuidar o quê? O sono, pessoal, e o excesso de trabalho. Então, se você quer tonificar o seu meridiano de rim, não vai adiantar você fazer 1000 sessões de acupuntura se você não estiver regulando o seu sono e seu excesso de trabalho mesmo, físico e de horas laborais. Meridiano de fígado, eu preciso controlar meu estresse. Como é que eu controlo isso? Atividade física, momentos de contra-ritmo, de descanso ao longo do dia. Então, sempre falo sobre isso, o ritmo e contra-ritmo, momentos de pausa, de descanso. Além disso, colocar na sua rotina exercícios de respiração e de concentração mental, para você justamente desanuviar a mente, ficar mais concentrado e tranquilo. Então, se a gente tem um estresse que a gente não consegue modular no nosso dia a dia, que é inevitável, a gente tem que fazer o quê? Aumentar o nosso pote anti-estresse. Então, acrescentar técnicas e momentos do dia que eu vou ter um momento de relaxamento. E por fim, o baço pâncreas, é impossível a gente falar de harmonização desse meridiano sem falar em alimentação.
E nessa linha, eu recomendo muito a procura de nutricionistas da linha funcional e uma dieta anti-inflamatória, especialmente tirando a caseína, a proteína do leite, o açúcar refinado, o glúten e também todo enlatado, embutido, industrializado e o álcool. Então são os principais vilões aí da inflamação e alimentos anti-câncer. Além, é claro, de aumentar o consumo de frutas e verduras. E aí tem uma série de alimentos bem específicos que podem te ajudar e a nutricionista te recomendar nesse momento. Além disso, quando você procurar o seu médico acupunturista, ele pode utilizar a fitoterapia chinesa como uma técnica complementar para qualquer um dos estágios, tanto para harmonizar o meridiano do fígado, como harmonizar o meridiano de baço pâncreas ou nutrir o meridiano de rim. E pode ser utilizado também em qualquer um dos estágios, como prevenção, se você já tiver uma desarmonia de algum meridiano, durante o tratamento ou após, especialmente porque após quimioterapia, radioterapia ou cirurgias, o organismo fica bastante depauperado e a fitoterapia vai tanto harmonizar a flora microbiana como ajudar nesse reequilíbrio geral do corpo. Se esse vídeo te ajudou ou você acha que pode ajudar alguma pessoa, não deixe de compartilhar.